Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. O Arena está muito especial e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado, grandemente abençoada. Um abraço para você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E eu tenho certeza que o Arena tem alcançado o seu coração e também o nosso coração. Eu quero informar que o nosso programa, ele não se resume apenas a este programa. Nós também estamos na internet, estamos na rádio. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da Rádio Novo Tempo, que nesse instante acompanha conosco essa mensagem. Também o Arena se transformou numa caravana. Nós saímos pelo Brasil e América do Sul, pregando o Evangelho, falando de esperança, falando de profecias, justamente levando o Arena para os demais lugares. E eu quero lembrar que, de vez em quando, nós fazemos algumas transmissões de sermões e de evangelizações ao vivo pelo Facebook do Arena. Você entra no facebook.com/Arena do Futuro, aí estamos. Se você quer o Twitter, estamos ali, @Arena do Futuro. No Instagram, a mesma coisa. E também nós temos um curso bíblico chamado A Verdade, é um DVD que nós preparamos, só que ao invés da gente mandar o DVD físico para você, nós colocamos todo o conteúdo no YouTube. Então você vai no YouTube e ali você encontra todo o DVD, você pode baixar ou assistir ali mesmo e ainda enviar o link para os seus amigos. Entra lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, Luiz com S, você sabe, e assim você vai ter acesso a todo esse material. Deus abençoe a sua vida, um abraço para todo o pessoal da Rádio Novo Tempo e agora preparem o coração para o tema de hoje. Já estamos preparados com a Bíblia nas mãos, porque hoje vamos falar sobre um atentado à verdade. Já que esta temporada, essa série, estamos falando sobre a verdade. As verdades bíblicas, passo a passo, ponto a ponto. Chegou o momento de mostrar esse grande conflito dentro do contexto aí, mostrando, o inimigo tentando atacar e destruir a verdade. Já estou preparado aqui, espero que você também esteja. Nós vamos começar o tema de hoje fazendo algumas considerações importantes. Quando nós falamos em verdade, você automaticamente pensa que deve existir uma mentira, porque se não existisse uma mentira, não justificaria dizer que tal coisa é verdade, não é? Então, se alguma coisa é verdade, é porque alguma outra coisa é mentira. E quando nós falamos nas verdades bíblicas, nós estamos querendo dizer sobre esclarecimentos bíblicos, assuntos que são verdadeiros e que muitas vezes são desconhecidos da maioria das pessoas ou de uma boa parcela das pessoas. Quando nós falamos em verdade, por exemplo, nós temos que lembrar alguns textos bíblicos, algumas referências bíblicas. Por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 10, e também no livro de Isaías, nós encontramos um texto bem forte dizendo que Deus é a verdade. Eu acho que você não duvida disso, não é? Eu acho que você concorda com o que está escrito aqui na palavra de Deus, de que Deus é a verdade. Aqui, olha, Jeremias 10, verso 10. Fala assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Agora, se você for para Isaías 65:16, vai perceber que Isaías menciona a mesma coisa, dizendo que Deus é verdade, Deus é verdadeiro. Então, nós sabemos que Deus é a principal, é a verdade número 1. Mas, quando você vai para João, capítulo 14, versículo 6, você se depara com outro texto bem curioso, e que é conhecido, mas é curioso dentro desse contexto. Veja só, João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por que esse texto diz que é bem curioso? Porque lá em Jeremias, Deus é a verdade. Isaías também. Mas aqui em João, Jesus Cristo é a verdade. E aqui pode criar um certo debate, uma certa polêmica. Porque alguém pode falar assim: mas espera aí, Deus e Jesus não são a mesma pessoa?
Então a resposta é não, não são a mesma pessoa. Deus é um, Jesus é outro. Por isso que Jeremias mostra Deus como verdade e aqui João mostra Jesus como verdade. O próprio Jesus disse, eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas tem um outro texto que aumenta ainda essa discussão. Está em 1 João, capítulo 5, verso 6. Olha só, esse texto de 1 João está aqui, capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Percebeu? Então, nesse caso, nós temos a Trindade. E quando eu falo Trindade, algumas pessoas já ficam assim preocupadas, porque tem muita gente que não crê na Trindade. E tem muita gente que acha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. Ou seja, um Deus com 3 cabeças, ou um Deus com 3 nomes. E aí começa a criar uma série de discussão sobre isso. Vamos ser bem claros. Deus é um, Jesus Cristo é outro e o Espírito Santo é outro. No batismo de Jesus, você vê a manifestação dos 3. No batismo de Jesus, você vê que Jesus entra no Rio Jordão para ser batizado, ali está Jesus, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, algumas versões falam em forma de pomba, e uma voz dos céus diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então aí você vê a manifestação dos 3. Quando você vai para Mateus 28, quando Jesus apresenta o ID para a evangelização, ele fala, ide, fazei discípulos, ensine todas as coisas e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui você tem, Deus é a verdade, Jesus é a verdade e o Espírito Santo é a verdade. Mas a Bíblia vai além, ou seja, cita mais algumas coisas. Observe o que diz o Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. João está aqui, capítulo 17, verso 17. Ouça. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nós temos uma outra afirmação. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade. E quando diz que a Bíblia é a verdade, ela não está se referindo apenas a um testamento, mas aos 2. Porque algumas pessoas também pensam que o Velho Testamento foi abolido e só o Novo está em vigor. Esse texto já desmonta essa ideia. Diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra. A palavra de Deus é formada por 66 livros, ela tem 39 no Velho, 27 no Novo. Ou seja, é toda a Bíblia. Toda a palavra de Deus é a verdade, diz aqui. E tem uma outra citação ainda no livro de Salmos. Vamos para Salmos 119 e o Salmo 119, versículo 151. Diz assim, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ouviu? Tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Se você ler o verso 142, alguns versos antes, diz assim, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então, nesse caso, está falando a mesma coisa? Está falando que a lei de Deus, que os mandamentos de Deus são verdade. Portanto, eu tenho aqui 5 colunas, 5 citações bíblicas mostrando o que é verdade. Vamos relembrar. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Aí nós temos então estas colunas da verdade. Vamos ver agora o que diz João no Evangelho, no capítulo 16, verso 13. Olha que texto chave, que texto importante. 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, senão dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então esse texto apresenta que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Lembre-se, toda a verdade. E quando fala toda, você já sabe que está falando, usando uma expressão no coletivo, no plural. Está falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia e dos 10 mandamentos. Eu chamo isso de colunas, na verdade, eu vou explicar por quê. Porque a Bíblia Sagrada tem várias doutrinas, tudo que tem na Bíblia Sagrada é verdade. Mas toda doutrina, para ser verdadeira,
ela precisa estar estruturada nessas 5 colunas. Ou seja, nenhuma doutrina pode ser verdadeira sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a Bíblia e sem os 10 mandamentos. Ou seja, toda doutrina ela tem que ter essa estrutura para que realmente ela possa ser considerada uma doutrina verdadeira. Porque sem Deus não tem como. Sem Jesus também não, sem o Espírito Santo também não, sem a Bíblia então nem se fala. E se você tirar os 10 mandamentos, cai tudo por terra. Ok? Então por isso chamamos colunas da verdade. Ok, dito isto, nós vamos agora para 2 textos curiosos. Os 2 textos são os seguintes. Um deles, nós vamos ver em um deles qual é o plano de Deus para as pessoas com relação à verdade. E depois vamos ver qual é o plano de Satanás na vida das pessoas com relação à verdade. Esses 2 textos vão mexer com você, porque você vai analisar comigo qual é o plano de Deus e qual é o plano do inimigo. Está preparado? Então nós vamos abrir a Bíblia e vamos analisar isso. Bem, os 2 textos que eu quero ler, o primeiro é sobre Deus. O que é que Deus planeja? Qual o plano de Deus? Vamos ver então Evangelho de João, no capítulo 8 de João e o verso 32, que diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra desse texto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus envolve 2 pontos. O primeiro é que você conheça a verdade. E o segundo é que você seja liberto pelo conhecimento da verdade. Então entenda, Deus quer que você seja livre, seja liberto. Mas Deus quer que você seja liberto da maneira correta, através do conhecimento da verdade. Quando uma pessoa conhece Deus, quando uma pessoa conhece Jesus, quando uma pessoa conhece o Espírito Santo, quando uma pessoa conhece a Bíblia, quando uma pessoa conhece os 10 mandamentos, essa pessoa é livre, é liberta. Mas quando eu digo conhecer, eu não estou me referindo ao conhecimento teórico apenas. Claro que o conhecimento teórico é importante, mas eu estou me referindo a um conhecimento no nível que vai além da teoria. É através do relacionamento, é um conhecimento prático, é uma relação que a pessoa tem com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia e com os 10 mandamentos. É uma vida de obediência, de comunhão com a verdade. Aí sim, ao conhecer a verdade nesse nível, a verdade vos libertará. Entende? Isso está claro, é o plano de Deus. Agora eu vou lhe mostrar qual é o plano do inimigo com relação à verdade. Eu vou ler 2 textos para mostrar o plano do mal, do inimigo. Eu vou ler Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos 1, 25. Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, primeiro ponto, o inimigo deseja mudar a verdade em mentira. Ou seja, ele quer fazer uma mescla, ele quer fazer uma mistura, ele quer fazer uma mudança para confundir a cabeça das pessoas. Esse é o primeiro ponto, mudar a verdade em mentira. E qual é o segundo ponto? O segundo ponto está em Daniel. Vamos para Daniel, no Velho Testamento, no capítulo 8 e no versículo 12. Daniel 8, 12, está bem aqui. Diz assim: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então aqui você vê o outro ponto que faz parte, que apresenta o plano do inimigo com relação à verdade. O inimigo deseja finalmente jogar a verdade por terra, ou seja, destruir a verdade. E o texto bíblico diz que ele lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Entendeu ou não? Veja, não diz que ele vai lançar, diz que ele lançou. Diz, fez isso e prosperou. Bem, esse texto é realmente muito sério. E ele está em Daniel capítulo 8. Se você ler o livro de Daniel, vai perceber que Daniel 7 e Daniel 8, os 2 capítulos estão tratando de profecias bastante contundentes. Daniel 7 apresenta 4 animais: o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. Daniel 8 apresenta um cordeiro ou um carneiro,
e um bode. Um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre só. Então, esses 2 capítulos que apresentam esses animais são símbolos de poderes, de impérios, de nações que dominariam o mundo e dominariam politicamente e também dominariam religiosamente, de alguma maneira. E o plano era usar tais poderes para pisar na verdade. Por exemplo, quando a Bíblia menciona o leão no capítulo 7 de Daniel, está se referindo à Babilônia. Quando menciona o urso, está falando do Império Medo-Persa. Quando menciona o leopardo, está falando da Grécia. E quando menciona o animal terrível e espantoso, está falando de Roma. E justamente o capítulo 8, ele está dentro desse contexto do 4º império que dominou o mundo, o Império Romano. E a Bíblia vai mostrando que Satanás usaria os poderes humanos para influenciar, para alcançar os seus propósitos. Quais eram os propósitos do inimigo em relação a este assunto? Os propósitos eram, número 1, mudar a verdade em mentira, e número 2, lançar a verdade por terra. Hoje, se você conversar com as pessoas na sua cidade, no seu país, ou até mesmo na sua igreja, você vai perceber algo impressionante. Vai notar que muitas pessoas não têm a mínima ideia desse assunto. E não somente desse assunto, se você pegar as doutrinas principais da Bíblia, as doutrinas fundamentais da Bíblia, você vai perceber que a maioria das pessoas desconhecem isso. Ou seja, o inimigo de alguma maneira, ele jogou a verdade por terra na vida de centenas e milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro. E fez isto e prosperou. Hoje, por exemplo, se você falar sobre Deus, a doutrina de Deus, se você falar sobre Jesus, quem é Jesus, a doutrina de Jesus, o que Jesus significa, falar sobre o Espírito Santo e falar sobre a própria Bíblia, vai perceber que falta realmente, que as pessoas não têm esse conhecimento. E se você falar dos 10 mandamentos, também vai perceber a mesma coisa. Portanto, o texto que nós acabamos de ler, de que o inimigo lançaria a verdade por terra, de que o inimigo mudaria a verdade e mentira, infelizmente é uma realidade. O que é que Deus espera então de nós? Deus espera de nós algo muito simples, que cada pessoa seja uma pessoa sincera para buscar de maneira sincera estudar a Bíblia. Nós devemos dedicar mais tempo ao estudo da Bíblia, porque não tem outra maneira. E se você estudar mais a Bíblia, se você examinar mais a palavra de Deus, tenha certeza absoluta, o Espírito Santo, ele vai conduzir você em toda a verdade, como diz João 16:13. Se você gastar tempo em estudar a palavra de Deus, com oração, com sinceridade, Deus vai mostrando a você e revelando as coisas mais profundas da Bíblia, que antes você não sabia. Esses dias eu estive fazendo uma série de pregações em uma região do Brasil e conversei com uma pessoa que diz assim: pastor, eu tenho 63 anos, passei a minha vida inteira na igreja, só que de 3 anos para cá, eu estou assistindo a TV Novo Tempo e eu estou fazendo estudo bíblico com vocês. E o que eu aprendi em 3 anos, eu não aprendi em 60 anos. Em 60 anos. Então, hoje, a gente percebe justamente essa necessidade. Muitas pessoas que estão nas igrejas, que são pessoas muitas vezes sinceras e que estão buscando a Deus de maneira sincera, mas por falta de conhecimento, elas acabam girando no mesmo ambiente e não avançam. Então, nós queremos convidar você para que você conheça toda a verdade. Nós queremos convidar você para que você faça os nossos cursos bíblicos. Nós queremos desafiar você a estudar mais a Bíblia, a não ter medo de estudar mais a Bíblia. Porque hoje, muitas pessoas ficam presas aos seus líderes. É comum a gente ver e ouvir por aí certas pessoas dizerem assim: eu gostaria muito de ir, mas meu pastor não deixa. Mas o fulano de tal que é meu líder não me permite. Eu até gostaria, mas ele não deixa. Então muitas pessoas são dirigidas pelos seus pastores, são dirigidas pelos seus líderes. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem vai salvar você não é o seu pastor, não é o seu líder.
não é o sacerdote, não é um líder religioso. Quem vai salvar você é Jesus. A salvação é individual. A igreja não pode transformar você num escravo. A igreja não pode transformar você numa marionete. Você precisa ter essa liberdade de pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, de pesquisar, de questionar, de perguntar, de duvidar, de tentar aprender mais. Esse deve ser o nosso espírito, ou seja, esse deve ser o nosso sentimento em conhecer mais a palavra de Deus. É por isso que João 8,32, quando eu li sobre a vontade de Deus, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se você não buscar a verdade, você vai perceber que a verdade vai continuar por terra na sua vida. Porque Satanás, ele usou poderes, impérios, homens, líderes, durante muitos anos, para pisar na verdade. De maneira tal que hoje a verdade é desconhecida por muitas pessoas. E especialmente, isso foi potencializado na Idade Média. Durante a Idade Média, o diabo pisou na verdade sem dó. Ele jogou literalmente a verdade por terra. As Bíblias eram perseguidas e queimadas. Os servos de Deus eram perseguidos e queimados. As pessoas eram proibidas de exercerem a sua fé. E durante esse período de escuridão espiritual, eles não somente pisaram na verdade, como lançaram doutrinas e ideias que hoje são aceitas por muitas pessoas como se fossem verdades e não são. Várias doutrinas foram estabelecidas durante a Idade Escura, durante a Idade Média. E então a verdade de Deus foi ignorada. E hoje, muitas pessoas realmente não conhecem nada da verdade. E nós estamos aqui para estimular você, para ajudar você a abrir os olhos, a levantar a cabeça, a dar um passo, a ter coragem, a buscar estudar a Bíblia, a fazer contato conosco. Você deve fazer contato aqui com a Novo Tempo. E deve falar assim: eu quero fazer um curso bíblico, eu quero aprender mais, eu quero saber toda a verdade. E Deus vai revelar a você toda a verdade que está aqui dentro. E como diz a Bíblia, a verdade vos libertará. Entendeu? A verdade vos libertará. Nós temos que ter essa visão de conhecimento e conhecimento e conhecimento, porque é assim, é isso que Deus espera de nós. Quanto mais conhecimento, menos possibilidade de engano. E quanto mais ignorância, mais enganação. Nós temos que então estimular que os membros da igreja estudem mais e mais a palavra de Deus. Amém? Agora, vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema ali no meu sofá. Vem cá, vamos sentar aqui e vamos conversar. Deixa eu ajeitar aqui a minha gravata. Aqui está, muito bem. Eu quero convidar você para vir aqui mais perto. Pode vir aqui mais perto. Chega mais perto, isso. Não tenha medo de chegar mais perto. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus não diz apenas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que essa libertação que nós mencionamos em João 8,32, ela vai além de uma libertação física. Ela envolve a libertação espiritual. O que é a libertação espiritual? É o abrir da mente, é o abrir dos olhos. É fazer a pessoa enxergar o que antes ela não enxergava. Entendeu? É isso que Deus quer fazer contigo, é isso que Deus quer fazer com você. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, que quando a gente está em Cristo, nesse ritmo de estudos, nós somos novas criaturas. Nós nos tornamos pessoas novas, nos tornamos pessoas diferentes, quando buscamos a Deus de todo o coração. Eu pergunto a você: você gostaria de ter a verdade bíblica restaurada no seu coração? Você gostaria de receber essa restauração, como diz Isaías 58:12? Você gostaria que Deus edificasse as suas ruínas, levantasse no seu coração essas verdades? Você gostaria de ter a sua vida espiritual e a sua vida física e a sua vida familiar totalmente restauradas? Eu tenho certeza que sim. Então, se você realmente deseja isso, eu quero convidar você a tomar uma decisão agora. Uma decisão de conhecer a verdade, a decisão de seguir a verdade, a decisão de permanecer firme na verdade. Porque não basta conhecer, tem que se firmar nela, tem que praticar, tem que andar nela, tem que viver nela. Porque senão nós vamos cair no mesmo erro de Satanás. Satanás conhece a verdade, no entanto, ele é Satanás. Por quê?
Porque de acordo com João 8,44, ele jamais se firmou na verdade. Então, você precisa conhecer e se firmar nela, praticar. Então, eu quero convidar você a buscar uma igreja adventista do sétimo dia. Depois da oração, vai na internet, lá no site encontreumaigreja.com.br, localize, busque uma igreja, vá até lá, sem preconceito, entendeu? Sem preconceito. E eu tenho certeza que a igreja vai estar de braços abertos. O pastor vai te receber. Nossos irmãos irão te receber. E você pode falar claramente assim, olha, eu assisto a TV Novo Tempo, eu assisto ao Arena do Futuro e o pastor Luiz me convidou para vir aqui e eu gostaria de fazer um curso bíblico mais profundo. E a igreja vai te dar esse curso bíblico. E é de graça. Então você vai fazer esse estudo bíblico, vai começar a entender coisas que você nunca entendeu. E aí sim, aí você vai dizer assim, bom, agora sim, agora entendi. Agora, pastor Luiz, entendi o que você estava dizendo no Arena. Agora eu quero seguir isso daqui. E eu tenho certeza que essa atitude, essa decisão vai mudar a sua vida definitivamente. Não faz muito tempo, eu encontrei com um líder religioso. Uma pessoa que era um líder e que era uma pessoa realmente de certa influência. E eu admirei esse líder, fiquei realmente admirado com a fé, a sinceridade e a coragem dele. Não é fácil fazer o que ele fez. Ele me encontrou em algum lugar do Brasil e disse assim, pastor Luiz, eu sou líder de uma igreja, eu sou líder espiritual. Mas estudando a Bíblia, acompanhando o Arena, eu percebi que eu estava equivocado em várias coisas. E eu decidi corrigir esses erros e decidi seguir a verdade. Eu vou ser bem sincero com você, fazer o que esse homem fez não é fácil, mas ele fez. Então esse homem é bem-aventurado. E a sua congregação, que agora está sendo conduzida pelo caminho certo, é uma congregação bem-aventurada. Mas tem que ter coragem para isso. E tem que ser sincero para fazer isso. Se você deseja mudar de vida, salvar a sua vida e salvar a sua congregação e salvar a sua família, é preciso ter coragem para tomar esta decisão. E aí, está disposto? Parabéns por isso. Deus está com você e Deus te dará a vitória. Agora, eu vou orar contigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje. Nós sabemos que o diabo, durante muito tempo, perseguiu a verdade e ainda persegue. Mas durante um período, o diabo pisou na verdade e jogou por terra. Mas hoje, o Senhor está restaurando essa verdade em nosso coração. Obrigado, meu Deus, por isso. Continue operando na nossa vida. Abençoa esse homem, essa mulher, essa família, esse líder religioso, essa pessoa que está incomodada, que quer começar uma vida nova, que quer dar um passo de fé, que quer realmente seguir o certo, quer salvar a família e salvar a sua própria congregação. Eu entrego em tuas mãos todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém.